Dividir o capítulo 6 de Romanos em duas partes. A primeira parte, que é do verso 1 até 11, vamos falar sobre a nossa unidade com Cristo. E do verso 14 a 23, do verso 12 a 23, vamos falar de sermos servos de Cristo, ou servos de Deus. Amém. O verso 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém. O capítulo 6 começa com duas perguntas importantes. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Mas, para nós podermos compreender melhor essas perguntas, vamos voltar um pouco para o capítulo 5, versos 20 e 21, que diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Portanto, no verso 20, nós vemos que Paulo apresenta a entrada da lei. E a entrada da lei veio exatamente para expor o pecado. A entrada da lei veio como um incentivo ao pecado. Porque quando a lei foi instituída, aí as pessoas já tinham consciência do que era pecado e o que não era pecado. Aleluia. Apesar de termos nascido no pecado, todos nós, mas não conhecíamos. Quando nós recebemos a lei, aí tomamos consciência. O pecado se torna gravoso. Por quê? Porque já percebemos que nós estamos em pecado. Aleluia. E a Bíblia diz que onde o pecado abunda, quando o pecado foi agravado por esta lei, quando a consciência do homem tomou consciência, a consciência do homem se despertou para o pecado, então aí a graça de Deus abundou. Amém? Abundou a graça de Deus. Portanto, a condição do homem devia piorar antes que pudesse melhorar. Amém? O homem tinha que se tornar, tinha que se ver cada vez mais no fundo do pecado, sem a possibilidade de ele por si mesmo sair do pecado, sem a possibilidade de se auto-justificar, para que ele pudesse melhorar, para que ele pudesse ser salvo. Aleluia. Então o pecado apareceu exatamente para isto, para que ele percebesse quão miserável ele era diante de Deus. Amém. Uma vez que o pecado aumentou, Deus fez superabundar a sua graça. O homem nasceu pecador, mas a lei mosaica fez que o pecado reinasse para a morte. E nessa condição, Deus aciona a sua graça por meio da justiça de Cristo para a vida eterna. Aleluia. Então, nós vimos de Adão até Moisés, não havia lei, as pessoas viviam no pecado, morriam porque eram pecadores, aleluia, mas não tinham a consciência de que aquilo que eles estavam a fazer eram atos pecaminosos. A partir de Moisés, a lei foi dada. Então, é aí onde a morte reina, aleluia, porque já conhecemos a lei, sabemos que se pecarmos vamos morrer, então isso começou a acontecer. E foi nessa altura que a justiça também, Deus fez abundar a sua justiça em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Portanto, os críticos da doutrina da salvação pela graça achavam que
ela levava as pessoas à libertinagem, ao desconhecimento da lei de Deus. Levavam as pessoas a ter um senso de irresponsabilidade. Aleluia. Era isto que as pessoas pensavam. Mesmo hoje, existem muitas pessoas que pensam assim. Quando nós dizemos que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, eles pensam que então nós podemos pecar porque somos salvos pela graça. Mas não é isto que a Bíblia quer dizer. Este simplesmente é um mau entendimento das pessoas. Amém? Amém. Aleluia. Havemos de falar mais sobre isto. Amém. Portanto, quando se diz que Deus justifica o ímpio, isto não quer dizer que o ímpio ou o homem deve continuar na impiedade para Deus sempre o justificar. Aleluia. Amém. Deus encontra o homem ímpio, encontra o homem no pecado. Aleluia. E ele justifica este homem. Então, quando Deus justifica o homem, não é para ele continuar no pecado. Aleluia. Essa é a operação da graça de Deus. Amém. Algumas pessoas, podemos ver em Judas 4, algumas pessoas faziam da graça libertinagem. Diz no verso 4 de Judas. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aleluia. Há muita gente nesse estado, há muita gente nas igrejas, até a liderança de igrejas, pastores, bispos, etc., etc., que acham que, como são salvos pela graça, podem prostituir, podem fazer e desfazer, porque não tem problema nenhum. Eles vão ser salvos pela graça somente. E já Judas escrevia por causa disso. Diz que estão reservados para esta mesma condenação. Aleluia. Vão ser julgados por causa disso, por fazerem libertinagem à graça de Deus. Amém. Vamos perceber um pouco mais sobre a graça de Deus. No verso 2. De modo nenhum, responde Paulo, não, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia. Paulo responde com uma pergunta vigorosa. Se nós morremos para o pecado, pretérito perfeito, aleluia, é absurdo que voltemos a viver no pecado. Amém. O que quer dizer isto? Nós morremos no pecado. Nós já morremos no pecado. Como é que nós vamos voltar a viver no futuro, no mesmo pecado? Aleluia. Não é possível. Não cabe na nossa cabeça. Morremos para o pecado, não podemos voltar a viver para o pecado. Amém. Aquele que morreu para o pecado, morreu para o pecado. Amém. Agora, o que é que nós vamos perceber dessas palavras do apóstolo Paulo? Nós morremos para o pecado. O meu eu, antes de conhecer Jesus, aleluia, morreu para o pecado. Aquela pessoa que eu era antes de conhecer Jesus, essa morreu para o pecado. Morreu em Cristo Jesus. Aleluia. Não é alguém hoje. Nós somos salvos pela graça de Deus, estamos aqui e vamos voltar para o pecado. Viver no pecado. Aleluia. Não. Nós nascemos no pecado. Nós vivíamos no pecado. Amém. Nós todos vivíamos no pecado. E a Bíblia diz que morremos. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, nós morremos com Ele para o pecado. Aleluia. Então, se morremos com Ele naquela cruz, então não temos como voltar a viver no pecado. Amém. É por isso que a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5, verso 17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Amém. Jesus disse para Nicodemos, para você entrar no céu, no reino dos céus, precisa nascer de novo. Aleluia. Precisa de morrer esse homem velho para começar um novo. Aleluia. Temos que perceber muito bem o que é estarmos mortos para o pecado. Aleluia. Significa que se nós morremos para o pecado, Deus tratou com o nosso pecado passado, então não devemos continuar a viver no pecado. Amém. Não devemos viver no pecado. Verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Aleluia. Amém. Ser cristão implica nós nos identificarmos pessoalmente, aleluia, com Cristo. Amém. Amém. Isto é que é ser cristão. Nós nos identificarmos com Cristo. Nos identificarmos com aquilo que Ele fez por nós. Amém. Por isso que no verso 3 começa a dizer: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Isto é, nós precisamos de nos identificar com Jesus. Nos identificar com a sua morte. Porque ele morreu no nosso lugar. Aleluia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém. Então, para Deus não matar a nós, precisou de entregar o seu Filho a morrer por nós. Amém. A justiça de Deus foi satisfeita por Cristo Jesus. Quando Ele morreu na cruz, Ele resolveu o nosso problema. E só quando nós nos identificamos com Jesus, aleluia, aí sim, o nosso problema acaba. Amém. No verso 5, aleluia, o nosso batismo se assemelha a um funeral. Amém. Quando nós somos batizados, nós fazemos o funeral do nosso homem velho. O que eu quero dizer com isto? Você olha para trás e diz: ok, hoje eu vou sepultar aquele ilídio antigo. Aleluia. Aquele que vivia no pecado. Aquele que praticava o pecado. Eu vou sepultar esse homem. Aleluia. Mas isto é uma decisão que nós fazemos pela fé. É preciso perceber que não é o ato de a gente chegar com alguém e mergulhar na água que vai fazer com que ele morra para o passado. Amém. Mas essa é uma decisão que nós tomamos no nosso coração. É uma decisão que nós tomamos pela fé e materializamos, mostramos, publicamos. Como? Fazendo o batismo. Aleluia. Quando vamos mostrar fisicamente que de fato nós morremos para aquele passado e agora vou começar uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. O batismo, portanto, é como se fosse uma expressão teatral. Amém. Que representa aquilo que já aconteceu no Espírito.
Por isso, meus irmãos, ninguém se engane. Ah, porque eu fui batizado. Seu batismo pode dizer não ser nada. Amém. Batizamos as pessoas que se arrependeram. Batizamos as pessoas que exercem fé no Senhor Jesus Cristo. Se você não tem fé, se você não crê, se você não aceitou a morte de Cristo no seu lugar, se você não matou aquele indivíduo antigo que vivia em você, então não vale a pena descer as águas. Se você descer as águas, está brincando, está fazendo brincadeira. Amém. Hoje, temos muita gente nas igrejas, até líderes religiosos, bispos, etc, etc. Estão aí nas igrejas, mas vivem no pecado. Por quê? Porque eles não se identificaram com Cristo. Por quê? Porque eles nunca morreram ao pecado. Amém. Eles continuam vivos. Aquilo que Cristo fez não lhes toca em nada, absolutamente em nada. Aleluia. Não influencia na sua vida em nada. Eles continuam a viver no pecado. Prostituem quando quer, mentem quando quer. Aleluia. Fazem e desfazem. Por quê? Porque eles nunca creram. Amém. E é isto que muitas vezes nos engana. Porque nós olhamos e começamos a dizer, aqueles da igreja X fazem aquilo, aqueles não sei fazem aquilo, assim que nosso pastor está exigindo demais, mas os outros fazem assim. Por quê? Porque não percebemos que as coisas não são assim, não estão corretas. Amém. Há alguma coisa que está errado com eles. Amém. Fizeram batismo, sim, já são líderes, são não sei o quê, sim, mas estão a fazer tudo aquilo onde? Na carne. Se você não tem um compromisso de fé, se você não tem um compromisso dentro do seu coração, você não fez absolutamente nada. Aleluia. Tudo aquilo torna-se brincadeira, teatro, para as pessoas assistirem. Amém. Ok, verso 6 a 11. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aleluia. O nosso homem velho, a Bíblia é muito clara, o nosso homem velho foi com ele, foi com Jesus crucificado. Amém. O nosso homem velho, aquele homem, aquela mulher que cometia pecados, vivia no pecado, aquela mulher pecadora foi crucificada. Aleluia. Com Cristo na cruz. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Aqui a palavra desfeito não quer dizer aniquilado, acabar, desfazer. Não. Aleluia. Mas está se referindo ao retirar o poder do pecado sobre o nosso corpo. Amém. Para que não sirvamos mais ao pecado. Significa que foi tirado o domínio do pecado sobre nós. Amém. Cristo retirou o poder do pecado sobre o nosso corpo. O pecado não tem direito de exigir em nós. Satanás não tem direito de exigir em nós. Amém. Porque Cristo morreu por nós. Aleluia. Amém. Porque se nós formos a ver, muitas vezes, na euforia, nós explicamos às pessoas que morrer para o pecado significa, comparamos com alguém morto, com um cadáver. Um cadáver não ouve, não sente, não fala, é cadáver. Aleluia. Você pode dar pontapé, não há de reclamar, porque não sente dor. Amém. Talvez você que vai se aleijar por bater o cadáver. Amém. Mas ele, como cadáver, não tem nada. Então, não podemos perceber que aqui a morte para o pecado é se tornar insensível ao pecado. Amém. Nós não nos tornamos insensíveis ao pecado. Nós não tornamos-nos insensíveis às tentações. Não é isso que a Bíblia diz. Aleluia. Por quê? Se fosse ser insensível, Jesus não teria sido tentado, ele sendo filho de Deus,
tendo jejuado 40 dias e 40 noites, não havia de ser tentado. Amém? Mas ele foi tentado. Ok? Só que o poder do pecado não tinha poder sobre ele. Amém? Satanás não tinha poder sobre ele. É isto. E é o que acontece conosco. Nós fomos crucificados com Cristo. Aleluia. Retirado o poder do diabo sobre a nossa vida. Retirado o poder do pecado sobre a nossa vida. Para que nós não possamos voltar ao pecado. Amém? É isto que aconteceu. No verso 7. Porque aquele que está morto está justificado. Aleluia. Já percebemos o que é morto, né? Para o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se nós já morremos com Cristo para o pecado, cremos que também viveremos com ele. Amém? Aqui está muito claro. Se você já morreu para o pecado com Cristo, você tem que viver com ele. Aleluia. Você tem que viver a vida de Cristo. Paulo diz, a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Em Gálatas 2:20. Amém. Porque eu não vivo mais aquela vida antiga. Não. Porque eu morri para o pecado. Em Cristo Jesus. E agora vivo com Cristo. Vivo em Cristo. A vida de Cristo está em mim. É essa vida que eu vivo. 2 Coríntios 5, verso 15. Diz que ele morreu por nós, para que nós possamos viver para ele. Aleluia. Ele morreu por nós, para que nós possamos viver para ele. Amém. Se ele morreu por nós, se ele morreu pelos nossos pecados, nós temos que viver para ele. Nós temos que obedecer a ele para a sua palavra. Nós temos que fazer a vontade dele. Nós temos que viver como ele quer. Aleluia. Não somos obrigados a viver como o pecado quer. Não somos obrigados a viver como Satanás quer. Não. Nós temos que viver como ele, Jesus, quer. Aleluia. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Aleluia. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Sabemos que Jesus morreu uma vez para o pecado. Vamos entender isto. Uma vez para o pecado. Você, quando volta outra vez ao pecado, pensa que Jesus vai morrer mais outra vez? Porque alguns de nós pensam que podem voltar a crucificar Jesus na cruz. Ele morreu uma vez pelos seus pecados. Aleluia. Uma vez para resolver o problema dos seus pecados. Do seu ego. De tudo aquilo que você fazia e fez antes de conhecer a ele. Aleluia. Toda a sujidade lá atrás. Ele morreu uma vez. Não vai morrer mais. Morreu uma vez para resolver esse problema. Aleluia. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Vocês também considerem-se mortos. Se a Bíblia diz considerem-se mortos, é porque nós temos vida. É porque nós ainda podemos ser tentados pelo pecado. Aleluia. Amém. O diabo ainda pode exercer alguma influência. É por isso que a Bíblia diz, considerai-vos. Amém. Você tem que ter fé dentro do seu coração. Você tem que acreditar naquilo que Jesus fez. E você considerar-se morto para o pecado. Para não voltar a cometer o pecado. Para não voltar a viver no pecado. Aleluia. Verso 12.
Aleluia. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aleluia. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Esse corpo que nós temos, Deus nos emprestou este corpo. Aleluia. Para um pouco de tempo. Para 20 anos, para 30 anos, para 40 anos, para 50 anos. 60, 70, 80 anos já é muito. Aleluia. Este corpo mortal. A Bíblia diz que não reine sobre o vosso corpo mortal o pecado. Aleluia. Só que muitas vezes nós não conseguimos afastar este corpo mortal do pecado. Nós nos inclinamos a fazer aquilo que esse corpo mortal quer, a satisfazer os prazeres do nosso corpo. Muitas vezes nós fazemos o pecado com o nosso corpo. Mas quem sabe, são poucos anos que temos. A Bíblia chama de corpo mortal. Aleluia. Esse corpo que vai apodrecer. Ele pode determinar uma eternidade para a sua alma. No céu ou uma eternidade no inferno. Aleluia. Aquilo que você fizer com esse corpo, que Deus te emprestou para pouco tempo, entenda isto. Muito pouco tempo. Se você escolher satisfazer esse corpo, há de ir para o inferno. Há de passar a eternidade longe de Deus. Mas você também pode subjugar esse corpo. Amém? Para fazer o bem, para fazer a justiça, para fazer aquilo que Cristo quer que você faça, para garantir uma eternidade com Ele. Amém? Tudo está nas suas mãos. Amém? Nem tampouco, verso 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. Portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal. É o primeiro aspecto. Paulo desce mais, diz que nem tampouco apresenteis os vossos membros. O seu corpo tem membros. Aleluia. Cabeça, braços, boca, olhos, pernas, tudo isso faz parte, são membros do seu corpo. É por isso que é um corpo, porque tem diferentes partes. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que nem tampouco apresenteis os vossos membros. Não apresente os seus dedos, a sua mão, a sua cabeça para servir de instrumento para o pecado. Aleluia. Percebe isto? Você pode colocar a sua mão ao dispor do pecado. Você pode colocar o seu coração ao dispor do pecado. Você pode colocar a sua cabeça ao dispor do pecado. Você pode colocar os seus olhos como instrumento do pecado. Você pode fazer isso. Mas Paulo diz que nem tão pouco. Aleluia. Faça isso. Amém. Não permita que o seu dedinho seja instrumento do pecado. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. Aleluia. E porque Ele morreu por nós, nós morremos para a lei. E agora estamos debaixo da graça. Aleluia. A lei não tem direito sobre nós. O pecado não tem direito sobre nós. Satanás não tem direito sobre nós. Mas Cristo, esse é que tem direito sobre nós. Agora, o que muitas pessoas fazem é que dizem estar em Cristo, mas vivem no pecado. Aleluia. É um contrassenso.
Você dizer que eu estou em Cristo e viver no pecado. Quer dizer, você está em Cristo e obedece ao pecado. E satisfaz o pecado. Alguém que diz que eu estou em Cristo, mas obedece quando o pecado chega. Vamos beber? Vai. Aleluia. Vamos à prostituição? Vai. Vamos não sei o que? Vai. Tudo que o pecado quer, ele vai. Mas depois de estar em Cristo Jesus, não está em Cristo. Aleluia. Essa pessoa não está em Cristo Jesus. Se você apresenta a sua boca para o pecado, se você apresenta o seu corpo para o pecado, se você apresenta a sua mente para o pecado, você não está em Cristo Jesus. Aleluia. Lembrem-se que eu disse antes que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Se alguém está em Cristo Jesus, torna-se uma nova criatura. Aleluia. Não é mais aquela pessoa de antes de conhecer Jesus, não. Você torna-se uma nova criatura, porque aquilo que você fez antes de conhecer a Jesus já morreu com Cristo. Você se torna uma nova pessoa para viver segundo o Cristo quer. Aleluia. E é isso que nós devemos ser. Só que muitas vezes a gente pensa que essa palavra é só para pregar. Aleluia. É palavra só para pregar. São mandamentos só para se ensinarem na igreja. Não é para fazer. Essa palavra não é para fazer, é só para pregar. Não se engane a si mesmo. Não se destrua a si mesmo. Aleluia. Examine onde é que as suas mãos, onde é que os seus pés, onde é que os seus membros aparecem como instrumentos para o pecado, instrumentos de injustiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. O pecado não terá domínio sobre vós. Eu falei de morrer para o pecado. Eu disse a morte que nós referimos aqui é exatamente a perca da autoridade do domínio do pecado. Aleluia. O pecado já não tem domínio sobre você. O pecado já não controla a sua vida. Você não tem que fazer o que o pecado quer. Deus nos deu esta graça. Aleluia. Na qual nós estamos. Ok. Versos 15 a 23. O segundo parágrafo. Pois que, veja só, engraçado, é que começa como o primeiro parágrafo, o verso 1. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Aleluia. Havemos de andar no pecado, havemos de viver no pecado, porque não estamos debaixo da lei, estamos embaixo da graça? Acho que não. Não há absolutamente nenhuma razão para nós nos mantermos no pecado simplesmente porque não estamos debaixo da lei. Não. Aleluia. Nós fomos tirados debaixo da lei pela graça de Deus, para que a lei não possa exercer o seu poder sobre nós, para que nós não sejamos condenados por causa dos nossos pecados. Amém. É isto que a graça de Deus fez para conosco. Nós nos mantemos na presença de Deus pela sua graça. Não é porque nós temos capacidade de ser cristão. Amém. Às vezes algumas pessoas dizem, ser crente é muito difícil, não sei o quê. Nós não tornamos-nos crentes porque queremos, ou tornamos crentes porque podemos. Não. Nos tornamos crentes porque Deus quis fazer isto. Aleluia. Deus quis te fazer cristão. É pela sua graça. É o seu favor. É alguma coisa que Ele te deu uma rala. Aleluia. Você não paga por isso. Então, vamos aproveitar bem. Amém. Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aleluia. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Amém. Nós nascemos no pecado. Nós vivíamos no pecado. Nós andávamos no pecado. Essa era a nossa característica antes de conhecermos a Jesus Cristo. Aleluia. Hoje, se nós nos apresentamos a Deus, nós dizemos Senhor ao nosso Deus. Nós dizemos o nosso Salvador. Aleluia. Então nós temos que ser capazes de obedecer a este Senhor. Quando eu digo Senhor, estou a dizer o quê? Que eu estou disposto a ser o quê? Teu servo. Não é isso? Aleluia. Quando você vai fazer um contrato numa empresa, você tem que obedecer às regras daquela empresa. Amém? É assim como as coisas funcionam. Você não pode pedir emprego na EDM e você fazer as coisas que são feitas, vamos dizer, na Mozart. Aleluia. Obedecer às regras da Mozart. Não. Você tem que obedecer às regras da EDM. Isso é o mesmo que acontece com o nosso casamento. Nós nos casamos. Quando nós nos casamos, somos sujeitos a regras, algumas regras da nossa vida. Aleluia. E não vamos viver as regras de outra casa. Não. Vamos viver as regras dali. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas muitas vezes nós queremos viver independentes, queremos viver como queremos viver como agora há essa febre da liberdade. Queremos viver liberdade. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre, tenho direitos. Amém. Quando alguém se casa, escolhe abdicar dos seus direitos para viverem os direitos comuns. Amém. Quer dizer, você está a dizer, a minha juventude termina aqui, eu agora vou viver como se quer que eu viva como casado. É assim. Aleluia. Não podemos continuar como antes. Então, a Bíblia diz que a quem nos apresentarmos como servos, aleluia, devemos obedecer a esse. Amém. Ou, se nos apresentarmos como servos do pecado, vamos obedecer ao pecado. Muita gente está na casa de Deus, mas vive como aqueles que estão fora. Muita gente está na casa de Deus, mas faz o quê? Obedece o curandeiro. Muita gente está na casa de Deus, vive prostituição, porque o mundo vive a prostituição. Não é assim. Aleluia. Nós, onde estamos, nos colocamos como servos daquele que nos apresentamos a Ele. Se é a Cristo, vamos ser servos de Cristo. Vamos obedecer a Cristo. Vamos fazer aquilo que Ele diz para nós fazermos. Amém? Amém. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aleluia. O que aconteceu? Nós estávamos também no pecado, vivíamos no pecado, andávamos no pecado anteriormente. Mas porque recebemos, porque aceitamos este evangelho. Aleluia. Quando nós aceitamos este evangelho, nós estamos a dizer, nós vamos ser servos de Deus. Vamos ser servos de Cristo Jesus. Aleluia. É preciso perceber isto. Não é estar somente na igreja. Nada, não tem valor nenhum. Se nós não obedecermos a Cristo, se nós não fizermos o que Cristo quer que nós façamos, não tem valor nenhum estar na igreja. Aleluia. Porque nos apresentamos aqui para servir a quem? A Deus. Então vamos servir a Deus. Nós não podemos estar aqui a servir o pecado. Não. Vamos servir a Deus. Escolhemos este Senhor. Vamos obedecer a Ele. Vamos fazer o que Ele quer. Aleluia.
libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. No 19, diz: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aleluia. Paulo diz que eu falo como homem. Vocês andavam no pecado, prostituíamos, drogávamos, bebíamos, fazíamos tudo o que o mundo faz. Aleluia. Violência, praticávamos, insultávamos, fazíamos tudo o que o mundo faz. Aleluia. Agora Deus diz, Paulo diz: apresentem os vossos corpos, apresentem os vossos membros para a justiça também. Amém. Se você já fumou, já bebeu, já prostituiu, já fez isso, já fez aquilo, ok. Agora que você ouviu este evangelho, apresente os seus membros, apresente os seus braços, a sua cabeça, a sua boca para Deus, para fazer aquilo que Ele quer. Aleluia. Ontem você estava servindo o pecado, mas hoje, sirva a Deus, faça a justiça de Deus. Aleluia. Só que, infelizmente, muitas vezes estamos aqui, ouvimos a palavra de Deus, recebemos isto, mas o que? Continuamos a fazer o que? Vivemos no pecado. Vivemos como vivíamos antes. Paulo diz: estou a pedir-vos como homens. Porque Deus nem precisava de falar dessa maneira. Deus só diz: eu vos amei tanto que vos dei o meu filho, para que aquele que nele crer seja salvo. Se você não crer, vai para o inferno. Acabou. Aleluia. Paulo deixou esta medida do evangelho. Ele foi mais além. E ele diz: como homem, percebam isto, como homem. Vocês ontem fizeram mal, praticaram mal. Vocês apresentaram o vosso corpo como instrumentos de injustiça. Mas estou a vos pedir hoje, como homem, que apresentem esses mesmos membros que vocês usaram antes para o mal, para fazer as coisas boas. Aleluia. É momento de alguma coisa mudar na sua vida. É momento de você começar a mudar a sua maneira de ser. Amém? Porque quando ereis servos do pecado, estavais livres da justiça. Amém? Quando nós éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça. Nessa altura, você podia namorar a qualquer hora, em qualquer lugar, sem receio de ninguém, sem vergonha de ninguém, sem medo de ninguém. Aleluia. Podia fumar e beber, porque você estava longe da justiça. Aleluia. Você estava livre da justiça, era servo do pecado, você fazia tudo o que quisesse. Era servo do pecado, não havia problema. Tudo era normal. Aleluia. Tudo era normal. Nessa altura, tudo era normal. Você podia fazer qualquer coisinha. Tudo era normal. Mas hoje, já não é. Aleluia. Hoje você se aproximou da justiça. Amém. Você já não está livre. Não. É por isso que hoje nos envergonhamos. É por isso que hoje você tenta se esconder. Quando você está a fazer alguma coisa errada, tenta se esconder, tenta esquivar aqui, tenta fugir ali. Por quê? Porque você hoje já não está livre da justiça. Você já sabe que tem a justiça de Deus em frente de você. Aleluia. E que fruto tinheis? Então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Amém. Essas mesmas coisas que vocês ontem faziam, quando não tinham a justiça. Aleluia.
Essas coisas que faziam, hoje vos envergonham a vocês fazer. Amém. Você começa a fazer programas de não, tem que estivar ali, tem que passar dali, tem... até só para ver o meu carro ali. É assunto de você descer para a Condula lá. Amém. Como quem quisesse ir para a Condula, quando não ia a Condula. Mas para quê? Para que o pastor não me veja. Aleluia. Para que o irmão Xixi não me veja. Porque não sei o que. Hoje já sente vergonha das mesmas coisas que você fazia anteriormente. Você hoje sente vergonha. Porque essas coisas não têm valor. Aleluia. Se tem vergonha é porque não tem valor. Não te constrói, não te edificam. Deixas. Aleluia. Largas. Porque você hoje veio para a justiça. Você não está vivendo mais fora da justiça, não. Você já está vivendo a justiça de Deus. É isto que tem que entrar na nossa cabeça. É isto que tem que mudar a nossa vida. Amém? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluia. Libertados do pecado, fomos feitos servos de Deus. Temos que obedecer a Deus, porque o servo tem que obedecer ao seu Senhor. Amém. Tendes o vosso fruto a santificação e para o fim a vida eterna. A Bíblia diz em Hebreus 12, verso 14: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nós não vamos perder tempo aqui a brincar. A Bíblia diz claramente que sem a santificação não há vida eterna. Aleluia. Você pode acabar tendo. Eu estou aí na igreja. Essa coisa de santidade, nada, não é de conseguir ser santo. Mas eu também estou lá na igreja. Está jogando manzico. Aleluia. Está jogando manzico quando Deus disser, vai para o inferno. Aleluia. Amém. Porque sem a santificação ninguém vai entrar no reino dos céus. Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Amém. Sede santos porque eu sou santo. Levem uma vida santa. Você quer viver na prostituição? Leve uma vida santa. Você quer viver na bebida, na droga? Leve uma vida santa. Você quer viver como quer? Não é assim. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aleluia. Se você quer santidade, você tem que se conformar à palavra de Deus. Amém. Se você quer viver em santidade, você tem que se conformar com a palavra de Deus. Ponto final. Não há negócio aí. Aleluia. Algumas pessoas pensam que, não, Deus é amoroso. Deus não pode mandar toda essa gente para o inferno. Aleluia. Então, no último dia, Deus vai ajeitar aqueles que estão mais ou menos. Ele vai admitir esses mais ou menos. Entra também no céu porque você está mais ou menos. Deus não é assim. Aleluia. Deus não é corrupto para aceitar isso. Deus é santo. Amém. Deus não é corrupto para ajeitar. Deus é santo. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Amém. Esta é a regra que Deus estabeleceu. Se você quer se aproximar dele, seja santo. Se você não quiser, então fique. Aleluia. Ele não negocia isso. Nem funciona pelas maiorias. Porque muita gente é assim. Não. Aleluia. Senão Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado deles. Amém. E quantas almas foram salvas de Sodoma e Gomorra? Lot, suas duas filhas. Até a sua própria esposa se tornou estátua de sal. Amém.
Deus não teria destruído o mundo conhecido no tempo de Ló. Mas se Deus destruiu o mundo conhecido no tempo de Ló, foi por causa do seu pecado. E você vai continuar a dizer, ah não, eu posso andar no pecado, eu posso, mas Deus é misericordioso. Cuidado. Aleluia. Cuidado. Porque Deus não vai deixar espaço, não deixa espaço para negociar com ninguém. Se você não obedece, acabou. Ou você obedece para a vida, ou você desobedece para a morte. Amém. Ou você obedece à justiça para a vida eterna, ou você obedece o pecado para a morte eterna. Acabou. Isto está claro. Não há negócio aqui. E você não vai culpar outras pessoas. Não, eu fiz isto porque o fulano, eu fiz isto porque a minha esposa, porque o meu marido, eu fiz isto porque os meus... Não funciona dessa maneira. Aleluia. Cada um de nós responde por si mesmo diante de Deus. Amém. Você vai responder por si mesmo. Ninguém vai responder por si. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu louvo a Deus por Ele nos ter amado tanto, que nos tem permitido vermos estas coisas na sua palavra. Isso mostra que Deus nos ama. Isso mostra que Deus quer ver mudanças reais. Mudanças concretas. Aleluia. Amém. Que cada um de nós, onde estiver, possa ser luz. Que cada um de nós seja sal onde estiver. As pessoas não tenham que duvidar nada de você. Olhem para você e digam, não, há algo especial aqui. Aleluia. Mesmo aqueles que te odeiam, vejam que há algo especial em ti. Te odiaram porque você tem algo de especial. Se você não puder mostrar algo de especial, então está reprovado. Aleluia. Ok. 23. Diz assim a palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Amém. O salário do pecado é a morte. Fique bem claro. Aleluia. Você pecou, o salário é a morte. Não há negócio. Amém. Não há uma futura justificação. Cristo morreu por você uma só vez. Aleluia. Uma só vez que Ele morreu por você. Morreu pelos seus pecados. Uma só vez. Não são duas. Uma. E essa é a oportunidade que você tem. Se você andar a brincar, porque vai ser salvo, vai ser salvo. Aleluia. Que bonito. Amém. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aquilo que Deus nos dá gratuitamente é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós crermos nele, se nós tivermos fé, crer significa, aliás, fé significa nós crermos, nós ouvirmos a sua palavra, nós acreditarmos nele e nós obedecermos a ele. Aleluia. É aquilo que nós chamamos de fé. Amém. Então somos salvos quando nós tivermos fé. Quando nós ouvimos a sua palavra, nós cremos na sua palavra e nós obedecemos a sua palavra. Fora disso, o salário do pecado é a morte. Amém. Amém. Jesus disse para Nicodemos, aleluia, necessário que é nascer de novo. Amém. Necessário que é nascer de novo. E é importante que cada um de nós nasça de novo. E nascer de novo é isto que estamos a falar. Aleluia. É você crer de verdade no Senhor Jesus Cristo. É você se identificar com Jesus. Se identificar com a morte de Jesus. Se identificar com a sua ressurreição. É você viver para Ele. É você ser servo de Jesus. Aleluia. Isso é que é nascer de novo. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Abra o ouvido.
tudo se fez novo. Aprenda a fazer as coisas novas. Não faça as coisas que você ouviu antes. Não faça as coisas que você aprendeu antes. Não faça as coisas como fazia antes. Não, aprenda de novo. Aleluia. Faça as coisas como Jesus quer que você faça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar para o nosso lugar. Glória a Deus.